Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com Gente que Faz, contando histórias de empreendedores. E hoje um programa delicioso, nós vamos falar de cerveja. Eu gosto, não sei se você gosta, espero que sim. E eu espero também que o programa seja tão legal quanto foi a conversa que a gente teve aqui. Marcelo Mensch, obrigado por ter vindo, Marcelo. Prazer é meu. E eu antes da gente gravar, porque a gente estava falando de cerveja artesanal, que é a especialidade do Marcelo. O Marcelo é fundador da cervejaria Alvorada, uma cervejaria especializada em cervejas artesanais, não é isso, Exatamente. Marcelo? Marcelo, vamos ter uma aula aqui com você de cerveja hoje, mas eu queria também contar a sua história de empreendedor, que é o que a gente sempre faz aqui no Gente que Faz. Vamos começar do começo? Como é que foi teu início profissional? Como é que você foi descobrindo aí aos poucos tua carreira? Cara, meu início profissional foi bem conturbado, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, fiz vários bicos, trabalhei com tudo, até caixa de lotérica eu fui. Mas quando entrei na faculdade, eu me formei em desenho industrial, programação visual, que é basicamente design gráfico. Então minha formação foi com a parte de artística, né, com design, até eu mudar totalmente para os ares e vir para cerveja. Você chegou a trabalhar como... Cheguei. Foi o meu primeiro emprego empreendedor, na verdade. Eu tive uma empresa com meu pai é arquiteto, e aí a gente juntou. Ele cuidava da parte de arquitetura, eu cuidava da parte de design. Quando é que você descobriu que o seu futuro seria cerveja artesanal? Como é que foi esse clique? Foi tão automático, foi porque eu tive uma transição de carreira de design gráfico, diretor de arte, eu fui para gestão de marketing e eu trabalhei já estava estudando sobre cerveja, eu já gostava de cerveja. Quando começaram a vir as primeiras importações... Você era um bebedor ou não? Sempre fui bebedor, sempre fui. E assim, toda cerveja importada que vinha, eu ficava curioso, eu ia atrás. Olha, o Marcelo é prova de que beber cerveja não dá barriga, né? Mas também, veja bem, um mestre cervejeiro sem muita barriga não Não passa dá muita confiar. confiança, não passa muita confiança. Mas eu comecei a estudar e na época até meu chefe perguntava, poxa, mas você está investindo tanto em cursos, né? Ah, que você começou a fazer curso sobre cerveja? Sim, em 2013 eu fiz um tour cervejeiro pela Europa e eu falei, antes de ir para lá não sabendo nada, eu falei, deixa eu estudar um pouquinho. O que é um tour cervejeiro pela Europa? Ah, eu fiz os principais países da Europa continental que tinham história no meio cervejeiro, que tinha realmente cultura. Então eu fiz... Alemanha, Bélgica... Eu fiz Holanda, Bélgica, Alemanha, República Tcheca. É o que deu para fazer nessa primeira viagem. Então eu peguei, por exemplo, o Belgian Beer Weekend, que é um festival muito legal de cervejas que tem em Bruxelas. Depois eu também consegui pegar Oktoberfest. E aí, para não chegar lá todo cru, sem saber nada, eu fiz um curso básico de cervejas para poder entender. Aí eu falei, vou estudar um pouco sobre isso. Aí fiz o curso básico, resolvi também fazer o curso de sommelier de cervejas. No mesmo ano, um colega do curso falou, cara, vamos fazer um curso de mestre em estilos lá na Sibyl de Chicago, que é uma escola ferrada no meio cervejeiro. Eu falei, vamos. Então eu comecei a acumular bagagem, acumular conhecimento, mas até então só como degustador. E na Sibyl, eu tive aula com o Randy Mosher, e ele falou pra gente, ó, se vocês quiserem realmente conhecer sobre cerveja, vocês além de fazerem cerveja, eu aconselho vocês começarem a julgar cerveja. Julgar? Julgar. Foi o que eu fiz. Eu voltei para o Brasil, eu me inscrevi no MJCP, que é um programa de formação de juízes mundial. Então hoje em dia eu sou juiz do MJCP, comecei a fazer minha cerveja, mas tudo como hobby. E já no ano seguinte... Você conciliava isso com o escritório que você tinha com seu pai de arquitetura e design? Exatamente. Só que calhou que logo depois disso daí eu fiquei desempregado. E o Senac, onde me formei, me chamou para dar alguns cursos também. Então, em 2015, eu virei docente do Senac. Eu dava as aulas sobre cerveja. Ah, você dava aula sobre cerveja? Sobre cerveja. Formei alguns sommeliers de cerveja. E também criei alguns cursos de fabricação de cerveja e vários outros coquetéis com cerveja. As pessoas começaram a gostar. Amigos, alguns alunos, e falaram, cara, você tem que montar sua cervejaria. Comecei em casa. Eu falei, você tem que montar sua cervejaria. E aí comecei num projeto com outro amigo, a gente começou a fazer um pouco maior em escala. E a coisa foi indo tão naturalmente que eu falei, agora ou nunca. Ou eu abro uma cervejaria, ou eu vou morrer na praia. Porque vai ter passado a onda e eu vou ficar para trás. E aí fiz essa loucura, né? Eu falei, gente, vamos abrir a cervejaria. Aí, acabei saindo do Senac e tô com foco só na cervejaria desde então. Você pediu demissão para abrir a tua cervejaria? Eu saí do Senac, me desliguei porque não dava para conciliar os dois. Não Entendi. dava.
E você continua estudando? Sempre. Sempre. Sempre, porque assim, as pessoas desenvolvem novos estilos. Por exemplo, o primeiro estilo nacional que foi reconhecido internacionalmente é uma Catarina Sour. Um estilo que nasceu ali na região de Santa Catarina, né? E ele é uma cerveja ácida, né? Que é uma sour, só que tem a fruta bem evidente e ela é refrescante, leve. Então, as pessoas estão sempre brincando. Junto com a Catarina Sour, veio um outro estilo que é chamado Italian Grape Ale. É basicamente você misturar metade do mosto da cerveja com metade do mosto do vinho e você fermenta. Então, é a mistura exatamente de uma cerveja com vinho. E as pessoas continuam sempre brincando, blendando, e a coisa continua sempre evoluindo. Na Alvorada, quando você fundou, que ano que foi isso? O projeto da Alvorada foi de 2017. Você falou que você começou a trabalhar com 14 anos, em 2017 você tinha quantos? Aí você forçou um pouco minha mente. Quando Eu estou você com começou 43. A Alvorada abriu as portas ao público oficialmente, a fábrica, em agosto de 2019. Inclusive estamos fazendo agora 4 anos de abertura. Mas o projeto é um pouco mais, uns 2 anos antes, que começou a preparar era receita. só para amigo? Só para amigos. Amigos ou, assim, situações específicas. Eu queria fazer um churrasco ou um casamento, você consegue fazer isso pra gente? Mas totalmente sob encomenda, né? Nunca vendendo. Produção restrita, né? Exatamente, nunca vendendo. Qual foi o primeiro produto que você desenvolveu ali? Que produto que deu origem à Cervejaria Alvorada? São vários. Acho que assim... Você já começou com... Não, eu comecei fazendo cervejas de receitas dos outros. Certo. E aí eu aliei todo o conhecimento que eu já tinha sobre estilos de cerveja, sobre julgamento de cerveja, e falei, agora vamos começar a construir as minhas receitas. E aí eu comecei a construir as receitas. Posso dizer que a minha receita mais antiga até hoje foi a receita do meu casamento, que eu me casei em 2015, eu fiz uma cerveja pro casamento e Você nem comprou vinho e champanhe pro casamento, foi só cerveja. Foi só cerveja. Verdade? Foi só cerveja. A gente brindou com uma cerveja belga que passa pelo processo de champagnoise. Ela parece uma champanhe, mas é uma cerveja. Uau, uau. Então foi só cerveja mesmo. Mas me fala dessa tua primeira receita, como é que era essa cerveja? Eu me inspirei numa IPA que eu já gostava. Eu falei, vou colocar um pouco de malte para deixar ela mais avermelhada. Então fiz uma Red IPA, que a gente chama, né? Uma IPA avermelhada. E mirando ali nos seus 6,5% de álcool, porque eu não queria os... Isso é muito ou é pouco? Digamos que pela fermentação você consegue alcançar ali até uns 12, até uns 16% de álcool. Acima disso, você tem que utilizar outras técnicas que não só a fermentação. A minha referência de cerveja forte com muito álcool é a Guinness. Não sei se eu Guinness é leve. É leve? Você tem a Guinness Extra Stout, que aí sim ela chega até uns 7 e pouco, mas você tem cervejas aí que são tão alcoólicas quanto vinhos. Entendo. E você começou com uma cerveja leve? Digamos que, sim, as cervejas elas vão de 2,5% de álcool até uns 16% em média. Se a gente considerar que as cervejas industriais, que a gente vê por aí, elas estão entre 4,5% e 5%, uma cerveja com 6,5% de álcool é um pouco mais alta, mas não é tão forte assim. Nesses 4 anos, né, de empresa, me conta um pouquinho dessa trajetória. Então, vamos lá, você decidiu abrir e você continuou produzindo em casa ou não? Não, porque assim, todo o meu equipamento de fabricação foi para a cervejaria. Isso é uma coisa que eu sinto um pouco de falta, viu? De você ter, às vezes, lotes menores para você poder brincar, fazer algumas estripulias, testar mesmo, entendeu? Dessa vez aqui, sei lá, quero colocar tal fruta, quero colocar chocolate. Tá? Essas brincadeiras, quanto maior fica o teu lote, mais difícil é. E olha que a minha produção não é tão grande, viu? Minha produção mensal é de 2.000 litros por mês, meus tanques são de 500. 2.000 litros por mês. E hoje a produção ainda a gente pode chamar ainda de artesanal. O que é uma cerveja artesanal? Isso é uma coisa que as pessoas às vezes confundem, né? Porque por mais que seja uma indústria, eu sou pelo MAPA, né? Que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que regula as cervejarias, eu sou uma indústria. Não interessa o meu porte, não interessa onde eu estou, eu sou uma indústria. Só que ao mesmo tempo a gente considera que uma cerveja artesanal, quando o porte dela é menor do que das grandes indústrias, você tem um cuidado sobre uma fabricação, com os ingredientes, entendeu? Você tem realmente Geralmente, eu gosto de brincar que as nossas cervejas são só água, malte, lúpulo e levedura. Nós nem enzima usamos para poder acelerar a fermentação ou nada. O mais natural, o mais limpo possível. Você percebeu logo no começo que era o caminho certo para a empresa? Quer dizer, por onde você foi, do ponto de vista do negócio mesmo, o que você logo percebeu?
Eu percebi que a minha leitura do mercado nacional, principalmente o paulistano, estava um pouco errada. A princípio eu quis fazer uma pequena fábrica, né? Que na verdade assim, a fábrica também tem um bar na frente, nós chamamos de tap room. Ou seja, eu fabrico e vendo na frente. Ah, você tem um Sim. bar. A fábrica, se você quiser, você consegue visitar a fábrica, você toma cerveja lá, é tudo no mesmo lugar. E onde é hoje a fábrica? Na rua Luiz Góes, ali na Vila Mariana. Certo. Zona Sul de São Paulo. Isso. E a princípio eu quis fazer uma coisa, uns moldes que nem algumas cervejarias lá fora faziam, e eu percebi que o paulistano tem um hábito um pouco diferente. O paulistano não sai só para beber, ele também tem que beber e comer. Então, o primeiro erro que eu fiz foi na leitura, falei, putz... Não é um pub, né, que você vai só pra... Como em Londres, você vai só pra... Exato. Tem muitos lugares que você vai assim, você tem só um que beliscar. Na Bélgica, por exemplo, você tem muitos lugares que você vai, onde tem cerveja, só tem uns petiscos, um queijo, algo do tipo. Não tem uma refeição. E o lugar que você tem a refeição, você também não tem uma opção muito grande de cerveja. Esse foi o primeiro erro, que eu falei, poxa, eu preciso realmente ter comida, porque o paulistano tem esse hábito, ele sai, ele senta, ele bebe, ele come. A primeira coisa que a gente começou a ter que ajustar. Mas assim, aos poucos a gente foi ajustando tudo, sentindo realmente os clientes para poder falar, não, acho que agora entendemos a cabeça do consumidor e mais ou menos o que ele espera. Nós estamos conversando hoje com o Marcelo Mensch, ele é fundador da Cervejaria Alvorada, uma cervejaria especializada em cervejas artesanais. O Marcelo está contando um pouquinho a história dele, daqui a pouco nós vamos falar mais de cerveja e vamos entender como é que a empresa vem crescendo nos últimos tempos. Daqui a pouquinho aqui no Jeito que Faz. Gente que Faz, sempre entrevistando empreendedores, aqueles empresários que fazem a diferença do país. Os empreendedores significam a maior parte da economia brasileira. Se eles forem somados aí, vai dar um PIB maior do que qualquer setor da economia. É gente que tem coragem de arriscar, de botar seu dinheiro lá e o negócio crescer, também com muito erro, né, Marcelo? Marcelo Mensch é o nosso entrevistado de hoje. Marcelo está falando dessa cerveja artesanal da Cervejaria Alvorada. Você errou, Marcelo? Errou muito? Olha, a gente sempre erra um pouco, sabe? Quando você sai de um tamanho e você aumenta, você tem que escalonar a receita, você tem que adaptar. Quanto maior, às vezes, a produção, pequenos erros que no lote pequeno não apareciam começam a aparecer, então você tem que começar a fazer alguns ajustes. Dá trabalho, né? Você estava falando do gosto, né, do teu consumidor principal hoje, que é o consumidor da cidade de São Paulo, né? Esse gosto é mais para uma cerveja mais forte, uma cerveja mais leve, meio corpo, o que é? Isso varia bastante. Lá nós temos uns perfis de consumidores. Então você tem uma pessoa que já conhece sobre cerveja, ela já sabe mais ou menos o estilo que agrada a ela e ela já vai procurar basicamente aquilo. Então, por exemplo, eu adoro uma stout, ele vai atrás de uma stout. Vamos só os principais tipos de cerveja, vamos explicar o que é? Você pode explicar pra gente só os principais, eu sei que tem muitos, mas os mais... Antes de falar isso, eu teria que falar para você um pouco sobre famílias de fermentação. Tá? Você tem, por exemplo, as cervejas de alta fermentação, que são as ales. Você tem as de baixa fermentação, que são as lagers. E você tem as de fermentação espontânea ou leveduras selvagens. Tá? Então vamos nos ater às duas principais, as lagers e as ales. Certo? Enquanto as lagers elas têm uma característica um pouco mais seca, mais neutra, focada realmente no sabor do malte, as ales geralmente elas produzem uns aromas frutados que são chamados de esterificação. A própria levedura produz isso. Então, nós temos famílias de estilos. A família das IPAs, que são as mais amargas. Você tem a família das stouts, que são cervejas escuras e mais encorpadas. As portas também se enquadram muito próximo delas. Cervejas belgas geralmente são mais complexas. Tem tanto as claras quanto as escuras, mas elas são bem frutadas. Você tem realmente muito dessa questão da fermentação. Para você ter uma ideia, no último Festival Brasileiro de Cervejas, que teve no último campeonato, quer dizer, tinham mais de 153 estilos diferentes de cerveja. Uau! Mas, como a gente falou, você tem as famílias, né? Se você pegar
dentro das próprias famílias de fermentação, você fala, as stouts, você tem subtipos, você pegar das IPAs, você tem subtipos, então tem muitos desses estilos são realmente subestilos. E a cerveja artesanal, ela é muito diferente da cerveja tradicional que você compra aí no supermercado ou não? Olha, se você parar para pensar que na maior parte das cervejas industriais, eles usam cereais não maltados por uma questão às vezes de custo ou leveza de paladar, o artesanal nem sempre usa isso. Mas a gente começa também a ver muitas clientes, às vezes, que trazem uma ideia um pouco errônea em relação à cerveja, dizendo que não, a cerveja puro malte é sinal de qualidade. Não. Questão de puro malte ou não, isso é muito relativo. Eu tenho cervejas que eu fabrico e vendo na cervejaria que elas não são puro maltes e elas são igualmente saborosas e você vê que a qualidade realmente é um pouco diferente. É que a intenção da grande indústria é fazer realmente uma cerveja leve, muito baixo amargor, que seja palatável pela grande maioria. Quando você está na artesanal, não, você consegue descobrir aromas e sabores diferentes. Então você tem cervejas que têm toques vinificados, você tem cervejas ácidas. Eu brincava em sala de aula, você tem até cervejas salgadas. Então quando você para e pensa que nosso paladar tem o doce, o salgado, o amargo e o ácido, você tem todos esses estilos de cerveja. Você consegue brincar com isso. Você tem até cervejas culturais, mundo afora, que são... A Gose, por exemplo, é uma cerveja que ela usa água salobra na fabricação, então a cerveja é salgada mesmo. Uau. Levemente salgada. Cervejas ácidas também, que vão lembrar um espumante. Muitos dizem que uma cerveja com uma água de qualidade faz toda a diferença, né? Isso é verdade? Vamos pensar no seguinte, a água corresponde a 90% ou mais da cerveja. Então, realmente, uma boa água faz uma grande diferença. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, o que você analisa na água não é a pureza dela, se ela veio dos Andes, não. É basicamente qual é a química dessa água. Essa água é uma água mole ou uma água dura? Água mole ou água dura? Exatamente, você tem essas questões. Porque uma água dura é uma água que tem vários químicos dissolvidos nela, que ela traz realmente uma certa dureza. Entendeu? Então, assim, quando você tem na água, no geral, magnésio, vários outros químicos que você consegue ajustar. E a coisa fácil de você ajustar, você prepara a água para o perfil de cerveja que você quer. Então, água é importante, mas não é que nem era 200 anos atrás, onde você não conhecia a química da água e você não conseguia ajustar. Hoje em dia eu consigo ajustar dentro da cervejaria o perfil de água que eu quero para cada receita. Lá no começo, quando você lança a cervejaria, você disse que você já começou com alguns tipos de cerveja. Eu já tinha algumas receitas já. Mas eu fico imaginando o seguinte, muitas pessoas que produzem, que estão nos ouvindo, que são empreendedores, elas conseguem produzir, seja lá o que for. Depois o difícil é distribuir e colocar isso à venda. Como é que foi esse passo para a distribuição? Na verdade, isso tem a ver realmente com o nosso plano de negócio, porque como o nosso porte é menor, nós priorizamos parceiros locais, entendeu? Então, como eu sou uma pequena, uma nano-cervejaria realmente, na região da Vila Mariana, às vezes não faz muito sentido eu querer jogar minha cerveja lá para Joinville, Florianópolis. Não, vamos começar a distribuir localmente. Assim eu faço parcerias com alguns bares e outros restaurantes que eles distribuem as minhas cervejas em lata. Então, o que eu tenho feito? Ultimamente, os nossos lotes aí estão variando entre 300 e 500 litros de cada receita. Eu faço ela, uma parte fica realmente em chopp para eventos externos ou realmente para vender na cervejaria, a outra parte eu enlato para poder distribuir com esses parceiros. Mas o que você falou é totalmente correto, porque muita gente às vezes pensa, eu vou montar uma cervejaria. Primeiro, os equipamentos são caros. Esse é um primeiro entrave. Caros quanto? Uma cervejaria básica? Vamos parar para pensar que tudo tem que ser de inox, e o inox é caro. Um fermentador ali de 500 litros, ele começa a partir de 18 mil, mais ou menos. Uma cozinha, para você fazer, nossa cozinha nós montamos, mas você comprar uma cozinha pronta, você não vai conseguir menos de 150 mil reais. Então você tem esse primeiro entrave da questão do custo. Se a gente tivesse que atualizar, você diria que o teu custo de investimento inicial foi de quanto? Pelo menos meio milhão. Meio milhão? Isso porque nós... muitas coisas nós produzimos, nós montamos, nosso banco de glicol foi nós que fizemos. O que é um banco de glicol? Banco de glicol é o sistema de resfriamento dos fermentadores. Perfeito. Então, e aí a tua produção foi crescendo com que rapidez, com que velocidade? Ainda está crescendo. O maior entrave que nós tivemos aí foi a questão da pandemia, que afetou muito o comércio como um todo, né? Sabe, que sofreu. A impressão que nós temos lá é que
cada dia que passa a gente está conseguindo trazer novos clientes para lá, pessoas novas, mas a carteira de clientes que nós tínhamos pré-pandemia foi totalmente esculhambada. Pessoas saíram do bairro, se mudaram, tudo mudou. Então isso foi mais ou menos recomeçar do zero. Né? Pela tua produção hoje, você diria que você é uma empresa pequena ainda? Considero uma nano cervejaria. Nano ainda. E isso significa uma produção de quanto você falou? Nosso porte atual é de 2.000 litros, a gente tem a possibilidade de expandir até 4.000 litros. E essa empresa, ela tem que tamanho? Eu não sei se você pode falar em número, fique à vontade, mas a gente pode ter alguma medida, assim, quantos funcionários ou quanto vende? Hoje em dia sou eu, o meu sócio e 2 pessoas que nos ajudam, uma pessoa cuidando do bar e outra pessoa ajudando na produção. Nossa área lá é pequena, são 100 metros quadrados só, a fábrica. Isso englobando fábrica e o bar. Então, assim, é pequeno. Como eu falei, produção de 2.000 litros. 4 pessoas? 4 pessoas. Às vezes, quando precisa, a gente chama também. Um dia que a gente sabe que vai ser mais movimentado, a gente chama. Agora, me conta aí, você tocou num assunto interessante, né? Seja para uma cervejaria, seja para qualquer negócio de empreendedor. Sociedade, como é que é isso? A gente sabe, né? Sociedade é como se fosse um casamento. Então, tem que ser... O que eu aconselho para qualquer pessoa que for realmente arrumar algum sócio é conheça muito bem essa pessoa, porque você vai ter que conviver com ela por um bom tempo. E o divórcio, assim como o divórcio verdadeiro, é difícil. Sim. Às vezes acontece. Já tive, eu posso te dizer que antes da cervejaria eu já tive outros negócios, já tive outros sócios. É complicado. Complicado lidar com o ego das pessoas, essa que é a verdade. E o marketing? Como é que é essa história do marketing, divulgação da tua marca? Muita coisa boca a boca, Instagram basicamente, porque a maior parte das cervejarias acaba recorrendo ao Instagram porque, um exemplo, o Facebook não permite que eu faça um anúncio de bebida alcoólica. Tá? Porque tem crianças, eles trabalham, teoricamente você tem que ter acima de 13 anos para estar no Facebook, então eles não permitem que eu anuncie, permitem que eu tenha o meu perfil. Então é muita coisa feita, parcerias, que mais? Assessoria de imprensa, o Instagram está sempre atualizado com as informações, cervejas novas, e assim a gente vai andando devagarzinho, né? Com as mídias sociais no boca a boca. Hoje você tem uma linha bem maior do que aquela que você iniciou o negócio? Olha, eu tenho na cervejaria 12 bicos de chopp, né, de cerveja na verdade, 12 bicos lá, só que nós temos mais de 50 receitas. Então, algumas receitas acabam ficando fixas e outras vão mudando. Então, por exemplo, as nossas IPAs... São sazonais? Tem muita coisa sazonal. Então, tá saindo agora do tanque uma We Have, que é sazonal. É um estilo escocês, mais maltado, mais alcoólica, complexa. Eu, pelo menos, gosto. Inverno? Bem inverno. Tudo bem, pouco atrasado, mas ainda dá pra pegar um pouco do inverno, né? Sim. E... Se bem que esse inverno tá meio michuruco, mas enfim. Faz tempo, né, que tá meio assim. Mas assim, tem receitas que a gente faz sazonalmente. As nossas IPAs, como a gente tem umas 4 ou 5 receitas diferentes de IPA, a gente está sempre também mudando as receitas, então termina um lote, a gente faz outra para o pessoal não... Senão o cliente fala assim, poxa, vem aqui sempre as mesmas cervejas, eu não cansei. Agora, não são 2 negócios muito diferentes? Quer dizer, um negócio é produzir cerveja artesanal, vender, distribuir a cerveja artesanal, e outro é vamos chamar assim, um showroom, né? É você ali fazer com que as pessoas experimentem a tua cerveja. São negócios bem diferentes. Sim, e inclusive isso também, administrativamente falando, é complexo. Por quê? Porque eu tenho que fazer duas partes de administração. A administração da cervejaria e o do bar da cervejaria. Então, realmente, essa parte é um pouco pesadelo. Porque você fala, cara, tem que fazer 2 vezes o trabalho. Mas... Na verdade, quando você fabrica e você escoa seu produto num local seu, as pessoas que vão te visitar, elas conseguem ter uma imersão na sua marca, no seu produto. Muitos clientes acabam se tornando amigos. Sabe? Bate-papo, troca de informação, feedback dos clientes. Marcelo, a intenção é crescer. Quais são os planos para o futuro? Meus planos realmente é a primeira coisa. Aumentar minha parceria com bares e restaurantes, principalmente ao entorno, porque quanto mais próximo do meu ponto de fabricação, mais fácil realmente eu consigo entregar para eles. Então, alguns parceiros que estão em Moema, por exemplo, quando eles falam assim, putz, cara, tá acabando a cerveja, eu pego as latinhas, as caixinhas de lata, coloco num transportador, num Uber e entrego para ele. Entendeu? Então, isso para mim é vantagem. Então, primeiro realmente é aumentar
essas parcerias, e o segundo é começar a crescer a produção. Então, se eu tenho a capacidade no local onde eu estou para chegar a 4.000 litros, a minha intenção é em breve chegar a esses 4.000 litros. Marcelo, eu queria que você deixasse um recado, olhando para cá, deixasse um recado para quem está iniciando algum empreendimento aí. Quais são as sugestões, as dicas que você dá? O que eu posso falar, gente, é o seguinte, não pode deixar para até cair, né? Não se deixem esmorecer. É difícil a princípio, você tem vários obstáculos, mas quanto mais você aprende, quanto mais você vai evoluindo, você começa a aprender a passar por esses obstáculos e superar. Entendeu? É uma caminhada constante. Você tem que estar sempre avaliando o negócio, falar, putz, isso aqui deu certo, isso aqui não deu tanto certo, vamos investir aqui nesse caminho que está mais interessante, e você vai sentindo e vai se adaptando à sua realidade. Tá? Tem que sempre estar fazendo uma leitura do mercado e sempre se atualizando. Gente que faz de hoje vai ficando por aqui. A gente contou a história do Marcelo Menchi e da cervejaria artesanal Alvorada. Vamos tomar uma cerveja agora, Marcelo? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, gente.